Queremos ter a nossa atenção voltada para a Tua Palavra, para o culto, para todas as bênçãos que o Senhor tem separado para o Teu povo. Bênçãos essas, ó Pai, que já mostram como será o verdadeiro dia do Senhor, quando o Senhor voltar para buscar a Tua igreja e estaremos eternamente em glória com o Senhor, já não mais num corpo que sofre por causa do pecado, já não mais tendo que lutar, ó Pai, contra o pecado e sofrer por causa dele, Pai. Muito obrigado por essa esperança e muito obrigado porque o Senhor já nos dá alguns pequenos vislumbres, ó Pai, de como será isso. Já podemos aproveitar isso nesse dia de hoje, ó Pai. A comunhão dos irmãos, a presença do Senhor, o Teu Espírito Santo falando ao nosso coração. São bênçãos, ó Pai, que o mundo despreza, que o mundo não conhece, mas que o Senhor dá liberalmente aos Teus filhos, ó Pai. Muito obrigado por isso. Agora que a Tua palavra vai ser lida e exposta, que o Senhor possa abrir os nossos corações, ó Pai, para ouvir, entender e, principalmente, ó Pai, colocar em prática, para que tenhamos uma vida de piedade e santidade nesse mundo que caminha, Senhor, para a destruição. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós e falar ao nosso coração. É o que nós pedimos em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Bom, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 1, os versículos de 5 a 12. Lucas, capítulo 1, versos de 5 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Irmãos, nós estamos começando a ver a narrativa de Lucas, da vida e obra do Senhor Jesus Cristo. E aqui nesse trecho, a gente vai ver a súbita aparição de um anjo ao sacerdote, chamado Zacarias. Esse anjo, ele vai anunciá-lo, e nas próximas pregações nós vamos falar sobre isso, que ele vai ser pai. E nós já vimos na história de Arão e de Sara que para Deus não existem impossibilidades, Ele é o nosso Criador, Ele é o Criador de todas as coisas, E aqui o anjo vai anunciar para Zacarias que milagrosamente ele vai ser pai de um menino, mas não de um menino qualquer, mas de um menino que vai ser o precursor do Messias que foi prometido há muito tempo. Nós podemos ver na Escritura que desde a narrativa do Gênesis, a palavra do Senhor prometendo o Salvador, prometendo o Messias, aquele que haveria de redimir a Israel. E até o final dos profetas, até as últimas profecias, é mostrado que haveria aquele que prepararia o caminho do Senhor. E é tão interessante que nós vemos, nós estudamos na nossa classe a providência de Deus, E é tão interessante que aqui nós vemos a providência de Deus agindo de tal forma que esse precursor
nasceria da família de um sacerdote, nasceria da família de alguém que ministrava o povo de Deus no seu ofício religioso. A gente não consegue ter noção de quão grande e quão importante foi esse anúncio feito por esse anjo a Zacarias. Desde a época de Malaquias, a gente chama esse período de silêncio. Foram praticamente 400 anos onde em Israel não houve profecia, não houve anjo, não houve nenhum evento extraordinário em que o povo pudesse se dirigir. Não houve nada, e é uma época muito parecida com a nossa época hoje. Eles olhavam para a lei, olhavam para a palavra de Deus, e a gente vai ver que isso foi eficiente na vida de Zacarias. E eles viviam a sua vida religiosa sem novas revelações, alguns aguardando o Messias, outros já desesperançosos, né? Alguns com ideias corretas a respeito do Messias, e no ministério de Cristo nós vamos ver isso. Alguns poucos o reconhecem como Messias, outros não. Mas o interessante é que esse foi o primeiro comunicado direto de Deus, o primeiro recado de Deus para o povo de Israel desde essa época. Esse longo silêncio, ele havia sido quebrado. É interessante que esse anjo, ele estava dizendo que aquelas semanas proféticas de Daniel, que foram profetizadas lá atrás, elas se cumpririam completamente, e que a mais preciosa promessa de Deus, ela já estava para ser cumprida. Deus ele prometeu ao seu povo muitas coisas. Ele prometeu uma terra deleitosa, que manava leite e mel. Ele prometeu que se eles fossem fiéis e obedecessem à lei do Senhor, eles teriam as bênçãos decorrentes da obediência, eles teriam as maldições decorrentes da desobediência. Deus faz várias promessas ao povo de Deus, mas a mais preciosa promessa era a semente por meio da qual todas as nações da terra seriam abençoadas. O segundo Adão estava para aparecer, estava para chegar, aquele que vai redimir toda a criação, aquele que vai colocar as coisas no caminho certo, que vai dar um entendimento correto da lei, aquele que vai restaurar todas as coisas, estava para nascer. E somente se nós nos colocarmos no lugar de Zacarias, nós vamos conseguir ver o verdadeiro valor desses versículos. Quando a gente passa o olho despercebido, né? Nós não, uma leitura muito superficial, a gente não vê as riquezas do texto bíblico, né? Em primeiro lugar, vejam que interessante. Aqui o escritor ele vai mostrar o belo testemunho sobre o caráter de Zacarias e de sua esposa Isabel. Não é a primeira vez que a palavra de Deus faz isso, né? Deus faz isso com Jó. Deus fala diante dos seus santos anjos e diante de Satanás que Jó era um homem justo, íntegro e que se afastava do mal. E aqui novamente, no versículo 6, nós somos informados de que eles eram justos diante de Deus. E olha que interessante, aqui vai haver uma aparente contradição, os meus alunos vão entender o que eu quero dizer. A palavra do Senhor diz que eles viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. A gente sabe que isso é impossível ao homem. A gente sabe que quando nós estudamos a lei de Deus e todos os seus desdobramentos, a gente vai ver que em algum ponto a gente vai cair. E a palavra de Deus fala que quando nós caímos em um ponto, nós quebramos toda a lei. Se nós caímos na primeira tábua, nós quebramos toda a lei. Se nós caímos na segunda tábua, nós quebramos toda a lei. Em qualquer aspecto. Eu não preciso, e isso didaticamente a gente vai vendo, quando a confissão e os catecismos, eles nos apresentam
a lei de Deus, didaticamente eles nos apresentam o que o mandamento nos exige, o que ele nos proíbe, se ele tem alguma razão anexa ele mostra, e ele desdobra, esmiuça. E quando nós olhamos para isso, a gente vê que é somente pela graça de Deus, mas aqui a palavra de Deus está dando testemunho de que irrepreensivelmente eles viviam em todos os mandamentos do Senhor. Aqui não faz muita diferença se essa justiça, porque o versículo ele começa dizendo que eles eram justos. Não faz diferença se essa justiça é aquela justiça que nos é imputada no ato da nossa conversão, ou se é a justiça produzida no nosso coração pela ação do Espírito Santo, no processo que todos nós estamos andando, que é o processo de santificação. Esses dois tipos de justiça, eles nunca vão estar dissociados, eles sempre vão caminhar juntos. A justiça que é desenvolvida em nosso coração no processo de santificação, pela ação do Espírito Santo, pelo nosso buscar a palavra do Senhor, pela comunhão dos irmãos, por uma vida de santidade, ela vai ser fruto da justificação dada por Deus em nossas vidas. Não existe qualquer pessoa que seja justa nesse mundo que não seja santificado. E não existe qualquer santo que não seja justificado. Uma coisa vai estar intimamente ligada à outra. Você não vai ser santo e separado do mundo se você não for justificado. Vai ser uma religião de obras, vai ser uma religião de aparências, de exterior. E o contrário, a mesma coisa. Nós só precisamos observar que aqui Zacarias e Isabel, eles possuíam a graça divina em uma época que ela era muito rara, bastante parecido com os nossos dias de hoje. Se nós olharmos a situação espiritual de Israel nessa época, era uma nação extremamente religiosa. Eles tinham o culto, eles tinham a lei, eles tinham os sacrifícios, mas eles estavam tão apegados a essas coisas externas que quando o Messias se apresenta, eles não conseguem reconhecer em Cristo o Filho de Deus. E a nossa nação hoje está desse jeito. Nós temos uma nação em que o número de evangélicos nunca foi tão grande, ou ditos evangélicos, não é? Mas não vemos a graça de Deus sendo manifestada. Só vemos a maldade, o pecado, a imoralidade, o roubo, a corrupção. As coisas estão incompatíveis. Se nós fôssemos realmente uma nação cristã, nós não estaríamos tão mal como nós estamos. A violência não seria algo tão comum a nós. O pecado não seria algo tão gritante nas nossas ruas, né? Nas nossas escolas, no nosso trabalho. O povo de Deus estaria fazendo diferença. E aqui, no caso de Zacarias e Isabel, eles observavam tudo o que era apenas externo para os outros. Para eles, esses preceitos da lei cerimonial estavam no coração deles, como foi falado hoje. Não adiantava só eu dar o meu sacrifício, rasgar as minhas vestes em sinal de tristeza, mas o meu coração estaria longe do Senhor. Para eles era algo verdadeiro, estava no coração deles, né? Porque você não pode viver de forma irrepreensível e ser considerado justo se você apenas cumpre externamente a lei de Deus. E era o que acontecia. Poucos israelitas, muito poucos, se importavam com os preceitos da lei de Deus. Apenas na aparência. É o que Jesus vai criticar bastante no seu ministério, quando dos embates que ele vai ter com os fariseus, que eles eram muito bons de externalidade, mas quando se tratava do coração, eles estavam completamente afastados do Senhor. E aqui, o que deve chamar a nossa atenção para esse comportamento desse casal é o exemplo que ele nos oferece. Esse casal santo, esse casal separado
daquela maioria que tinha uma religião externa, que tinha uma religião de obras. Toda a nação caminhando daquela forma, e eles, de coração, eles serviam a Deus. E nós também devemos nos esforçar para servir a Deus como eles fizeram fielmente, fazer brilhar a nossa luz da mesma forma como eles fizeram. Como diz 1 João, aquele que pratica a justiça é justo, 1 João 3,7. E felizes, bem-aventuradas são as famílias em que nós podemos ver que os dois, pai e mãe, marido e mulher, são justos e que se empenham e se esforçam para terem uma consciência livre de ofensas diante de Deus e dos homens. Irmãos, não achem que foi fácil, que era fácil a vida dos dois. Vocês se imaginem, e nós passamos por isso, vivendo de forma santa, de forma piedosa, no meio de falsos religiosos, no meio de pessoas ímpias, no meio de pessoas que só prezam pela aparência, pelo exterior da religião. Só que a palavra de Deus, ela vai além. Ela mostra que essa santidade de vida que eles tinham não era algo fácil somente pela oposição do mundo, pela oposição dos falsos crentes, né, da religião externa. Lá no versículo 7, nós vamos observar que Deus se agradou em trazer uma provação árdua, dura, pesada sobre Zacarias e Isabel. Nós somos informados lá no versículo 7 que eles não tinham filhos porque Isabel era estéril, e mais, eles eram avançados em idade. É interessante que esses dias a gente estava conversando sobre... Não lembro o que eu estava conversando, eu já estou ficando velho, estou esquecendo das coisas, mas falando sobre filhos. E a pessoa estava falando, quantos filhos tem? Tem 7. Tem 10. E o que acontece? Nessa época, ter muitos filhos era sinônimo da bênção de Deus, diferentemente do que é hoje, né? A nossa sociedade prega que se eu vou ter filhos, no máximo 1, porque os tempos estão difíceis, está muito caro, tudo muito caro, né? Está tudo muito difícil. Mas nessa época, uma das mais severas punições de Deus era a esterilidade feminina. A mulher, ela era completamente deixada de lado, menosprezada, e o casal sofria porque ele via que não haveria prosseguimento na sua descendência. A sua descendência ia ser extirpada da terra no momento que ele morresse. Era algo muito sério. O judeu da antiguidade, a ele era transmitida uma sensação de uma aflição bastante severa. Nós temos o exemplo, foi falado hoje, né? De Ana, lá em 1 Samuel, capítulo 1. No verso 10 fala assim: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. É interessante a história de Ana, abrindo rapidamente um parênteses, eu falei isso lá na nossa classe também. Eucana, ele tinha 2 mulheres, uma chamava Ana, a outra Penina, e Ana não tinha filhos e Penina os tinha, né? Então, além dela ser estéril, dela não dar filhos a Eucana, a sua rival implicava com ela, né? E ela vivia uma angústia de alma, ela vivia uma tristeza tão profunda que era um sofrimento constante na sua vida. E a situação de Ana, ela chega a ser assim, é uma situação bastante difícil, porque ela chega no templo, ela se coloca diante do Senhor com a alma em amargura,
por causa da sua esterilidade. Ela ora ao Senhor, ela se derrama diante do Senhor, ela faz um voto ao Senhor, dizendo que se ela tiver um filho, ela vai entregar esse filho ao Senhor. E depois isso acontece. E a palavra de Deus fala que, interessantemente, ela está no canto, orando, chorando, somente orando na sua mente. E os lábios se movimentando, mas não sai a palavra da sua boca. E Eli, o sacerdote, ele vê aquela cena e toma Ana por embriagada. Então, a mulher já sofre com a rival, ela não tem filhos, ela está amargurada, ela é tomada como uma bêbada, mas ela mantém a sua integridade, ela mantém uma santidade, e você vê isso na sua resposta, quando ela responde a Eli. E Eli diz a ela que vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E como nós lemos hoje de manhã, assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, o seu semblante já não era triste. Tudo aconteceu por quê? Porque a esterilidade era uma das mais severas punições e maldições decorrentes do pecado que Deus aplicaria sobre o seu povo. E aqui, pelo fato deles serem um casal santo que vivia irrepreensivelmente, era um castigo, era uma provação muito maior do que para uma pessoa ímpia. Para uma pessoa ímpia, você fala, não, é ímpio, olha lá, Deus está castigando, né? Ela vai ser estéril. Era uma visão muito comum naquela época. Só que eles eram justos, e como justos, eles tinham que carregar esse espinho na carne. E aqui nós vemos que a graça de Deus, quando está na vida de uma pessoa, ela não torna essa pessoa imune a problemas nesse mundo. Muitas vezes nós nos questionamos, mas Senhor, eu sou tão justo, eu me afasto do pecado, eu sou fiel no dízimo e nas ofertas, eu sou frequente na igreja, eu estou em comunhão com os meus irmãos, e isso está acontecendo comigo. Você não vê esse tipo de reclamação, né? Aqui na vida de Zacarias e da sua mulher Isabel. Nós vemos que eles suportam essa provação, né? E que quando nós servimos a Cristo, nós não devemos nos assustar com essas provações que vão vir sobre nós, porque com certeza vão vir, né? Pelo contrário, nós devemos crer que a mão perfeita de Deus, o Deus de sabedoria, Ele está nos dando a nossa porção nesse mundo. E quando nós estamos debaixo de disciplina, e a disciplina, ela é uma provação do Senhor, Ele tem como objetivo, como diz Hebreus, capítulo 12, 10, o objetivo disso é nos fazer participantes da sua santidade. Quando ele está falando sobre disciplina, né? A correção de Deus, ele fala que os nossos pais nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, para sermos participantes da sua santidade. Nós não seremos participantes da santidade de Deus, nós não seremos tidos por justos se nós não formos disciplinados pelo Senhor. Se nós estamos sem disciplina nesse mundo, qualquer tipo de disciplina, como diria Calvino, né? Nós somos bastardos, nós não somos filhos. Nós só seremos considerados filhos de Deus se nós estivermos debaixo de alguma disciplina. E se essas aflições, se essas dificuldades, se essas provações, elas nos levam mais perto de Cristo, da Bíblia, da oração, devemos considerá-las como coisas ruins? Elas são bênçãos na nossa vida. Muitas vezes é difícil para a gente pensar assim, ainda nesse tabernáculo. Chegar ao ponto do apóstolo Paulo dizer que ele gostava dessas coisas, não no sentido de alguém que busca o sofrimento, mas de alguém quando é atingido por essas coisas, ele agradece a Deus, ele dá graças a Deus, porque ele sabe que quando ele se sente forte,
ele está pronto para cair. Quando ele está sendo afligido, quando ele está sendo assediado pelo pecado, quando ele está sendo perseguido, quando ele está sofrendo dor, ele se humilha e se achega cada vez mais perto do Senhor. Se nós não pensamos assim, devemos pensar, porque com certeza nós vamos pensar dessa forma quando estivermos no mundo vindouro e olharmos para trás e olharmos como Deus foi bom para conosco, nos disciplinando, nos corrigindo, nos deixando debaixo de certas provações para que nós dependêssemos dele e nos achegássemos cada vez mais a ele. Porque quando nós não temos a quem recorrer em alguma situação, a quem nós recorremos? Se a nossa vida não tivesse nenhum problema, se não tivesse problema de saúde, se não tivesse problema financeiro, se não tivesse problema de relacionamento na família, se eu não tivesse nenhum problema no meu trabalho que eu não conseguisse resolver, para que Deus na nossa vida? Não é? Muitas vezes nós vivemos assim. Muitas vezes nós estamos amortecidos por causa do conforto, por causa do bem-estar e por causa de coisas lícitas. Não é errado o crente ter conforto, bem-estar, ter um bom salário, ter um bom emprego, ter uma família ajustada. Mas muitas vezes essas coisas nos afastam do Senhor. Não por causa delas, mas por causa do nosso coração preguiçoso nas coisas do reino de Deus. E é interessante porque, como eu tinha falado de manhã, que eu dei aquele spoiler, né? Nós vamos ver nessa passagem um instrumento que Deus anuncia o nascimento de João Batista. O texto ele nos informa que, lá no versículo 11, que lhe apareceu um anjo do Senhor. Anjo é aquele que anuncia, é aquele que proclama, é aquele que leva um recado. E nesse tempo agora em que Cristo iria se manifestar, nós vemos que existe uma menção mais frequente da atividade dos anjos. Tá? E nenhuma outra época houve tantas aparições de anjos quanto nessa época em que Jesus veio ao mundo. Foi bastante concentrado, né? Depois nós vamos ver Maria, nós vamos ver Jesus na sua tentação, os anjos vindo e o servindo, e várias menções a respeito desses seres que muitas vezes são mal interpretados e erroneamente venerados, né? A gente vai falar sobre isso. A igreja, ela deve compreender que Cristo, ele não é um anjo, ele é Senhor dos anjos. E é interessante porque quando nós vemos na Escritura, principalmente no Velho Testamento, né? E aqui aconteceu isso. Quando o anjo aparecia e os homens queriam adorá-lo, e era um anjo, ele falava: não faças isso. Isso aconteceu com João também na ilha de Patmos: sou conservo teu. Quando a palavra de Deus se refere ao anjo do Senhor e este recebe a adoração, era o próprio Cristo, era uma teofania, era Cristo se manifestando no Velho Testamento. Aqui não era Cristo, era um anjo. E não há relato de que Zacarias o adora, né? Pelo contrário, ele fica extremamente abalado e apodera-se dele o temor. Mas a gente vai falar isso depois, né? Cristo, ele é anunciado pelos anjos, eles proclamam o seu nascimento, né? Lá nas Campinas, quando os pastores estão olhando e de repente o coro celestial aparece de anjos cantando e louvando a Deus, né? Eles se regozijam quando ele surge, né? E eles deixam bem claro que aquele que veio morrer pelos pecadores, aquele que haveria de nascer e que vai morrer pelos pecadores, não era um dentre os anjos, era alguém bem superior a eles, né? Era o Rei dos Reis, era o Senhor dos Senhores. Existe uma coisa a respeito dos anjos
que nós não podemos esquecer, né? Que eles se interessam profundamente pela obra de Cristo e pela salvação que Ele providencia a todos nós. Eles cantam louvores sublimes quando Cristo veio, nasceu e restabeleceria a paz entre Deus e o homem. A palavra de Deus fala que eles se regozijam quando os pecadores se arrependem. Há júbilo no céu quando pecadores se arrependem, quando homens e mulheres se tornam filhos na família do Pai Celestial, e eles se deleitam em ministrar aos herdeiros da salvação. São nossos conservos, estão a serviço do reino de Deus. Só que a nós não existe ligação nem relação com os anjos. A nossa relação é com Deus, com Cristo. E eles estão debaixo das ordens do Senhor a nosso serviço, né? E nós deveríamos nos esforçar. Olha que interessante, né? Enquanto estamos nessa terra, nós deveríamos nos esforçar para ser como os anjos. Deveríamos ter a maneira de pensar deles, que é uma maneira pura, uma maneira bastante espiritual, e compartilhar das suas alegrias. Será que nós nos alegramos quando um pecador ele é redimido? Será que há júbilo no nosso coração quando nós vemos a obra de Cristo sendo implantada no coração de alguém, quando nós vemos uma conversão verdadeira? Será que nós estamos tão amortecidos? Será que o Evangelho ele não é tão precioso para nós como o é para os anjos? Que ao vermos a obra de Deus claramente convertendo um coração duro, um coração impenitente, mas a Escritura afirma lá em Marcos que esse modo de pensar, esse modo de estar em sintonia com os céus vai ser o nosso estado lá, porque vai dizer, lá o texto fala que nós seremos como os anjos no céu. Não se casam, não se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Isso provavelmente, além do aspecto que está sendo tratado no texto, vai falar da nossa mente, do nosso pensar, de termos o comportamento puro e santo como os anjos têm. E o mais interessante é que quando esse anjo aparece, quando ele fala a Zacarias, se a gente olhar esquecendo um pouco da aparição em si, ele trouxe uma notícia espetacular. O cara, ele era sacerdote, era alguém da liderança espiritual de Israel, ele era alguém que era justo, ele vivia uma vida de santidade, só que ele passava por uma provação muito grande. Ele sofria com a sua mulher todos os dias da sua vida por causa da falta de um filho. E é interessante que quando esse anjo aparece, o efeito que acontece na mente de Zacarias, o versículo 12 ele vai nos informar. Ele turbou-se e apoderou-se dele o temor. Olha que interessante, ele veio trazer uma boa notícia, mas o que aconteceu com ele? Ele ficou extremamente perturbado, ele ficou extremamente atemorizado. Por que isso acontece? Por que um homem justo, que andava fielmente em todos os preceitos da lei de Deus, ele ficou dessa forma? E essa experiência que ele teve, nós já falamos isso, né? De outros santos passaram por situações semelhantes, tiveram a mesma sensação. Moisés, diante da sarça, Daniel, às margens do rio Tigre, as mulheres no sepulcro de Cristo, o próprio apóstolo João na ilha de Patmos. Todos eles demonstraram esse temor, um terror, que eles achavam que iam morrer, né? Diante dessa aparição divina. E assim como ele, todos esses sentiram medo. É isso que eles sentiram. Eles tremeram e se apoderou deles um grande terror de alma quando eles contemplaram visão de coisas que não são deste mundo, são de outro mundo. Como é que a gente pode explicar esse temor no coração de Zacarias, esse medo
que ele sentiu. Isso vem da nossa fraqueza, culpa e corrupção. Isso está latente dentro de nós. Nós somos, mesmo depois de justificados, nós carregamos um corpo onde o pecado habita. A simples visão de um habitante das regiões celestes vai nos fazer lembrar, e aqui no caso de Zacarias o fez lembrar, da nossa própria imperfeição e da nossa inconveniência natural para nos apresentarmos diante de Deus. A simples visão de um ser celestial, de um anjo, que é um pouco maior do que nós em poder, mas que é um ser santo e que está na presença de Deus, já nos apavora, com a sua majestade, com o seu poder, com a sua grandeza. Como será diante do Senhor dos anjos? Vamos tentar imaginar, A gente tem um vislumbre disso quando o povo está diante do monte e Moisés sobe para receber a lei e a glória de Deus se manifesta perante os olhos do povo de Israel. E a Bíblia fala que foi um espetáculo terrível e os filhos de Israel ficaram extremamente amedrontados e eles falaram: Moisés, fale você com a gente, porque se Deus falar com a gente vai morrer. A santidade de Deus, ela é algo tão gritante, é algo tão extraordinário, e aqui no caso manifestado na presença física de um anjo, refletindo uma fagulha da glória de Deus, que quando nós entramos em contato com essa glória, e muitas vezes isso nos é dado pela palavra de Deus e pela pregação, nós olhamos a nossa condição, nós olhamos o pecado que habita na nossa carne, e devemos ter esse mesmo sentimento de temor, de terror, de afrontar a santidade de Deus com o nosso pecado. Se isso já deve produzir em nós esse medo, nós devemos lembrar que nós temos um poderoso mediador que aplaca essa ira de Deus e que faz com que nós possamos nos aproximar de Deus com intrepidez, esperando sem nenhum temor o dia do juízo. Os anjos poderosos, esses mesmos anjos que anunciaram o Cristo, que anunciaram o Messias, eles vão sair pelos quatro ventos, ajuntando os eleitos de Deus, e esses eleitos não terão medo, motivo nenhum para ter medo. Os ímpios, sim, eles vão cair em desgraça e temores e terrores eternos, porque os anjos, eles são nossos conservos e são nossos amigos diante de Deus. Nós devemos tremer ao pensar no terror que vai sobrevir aos ímpios naquele mesmo dia, no dia da vinda do Senhor. Se nós, os crentes, e aqui nós temos um crente verdadeiro, Zacarias, ele ficou perturbado, ele ficou extremamente abalado, cheio de temor, quando da aparição de um espírito amável, de alguém que estava ao seu lado para lhe dar boas novas, para anunciar que o filho que haveria de nascer seria o precursor do Messias. Como vai ser a reação dos ímpios quando os anjos vier recolher a todos eles, como a palha que vai ser destinada à fogueira? Quando eles vierem para separar o joio do trigo, quando eles vierem para lançar os homens na condenação eterna. A gente tem que parar para pensar um pouco nisso, tá? Nós que temos contato dominical com a pregação, com a palavra de Deus, muitas vezes nós nos acostumamos a essas coisas e paramos de olhar para dentro de nós, paramos de sentir esse temor que Zacarias sentiu quando viu o anjo.
Que na pregação, numa pregação fiel, Cristo está falando conosco. A glória de Deus está sendo manifesta. A glória da Escritura está sendo mostrada. O que isso tem causado em nós? Indiferença? Tem causado tristeza pelo nosso pecado? Chega a nos causar temor, terror, de saber que eu estou afrontando a santidade de Cristo? Esses temores que são trazidos ao nosso coração, eles são efêmeros, eles vão passar. Porque quando nós entendemos que nós somos justificados por Cristo, nós aceitamos a sua graça e vivemos nessa graça, o Senhor vai nos consolar desses temores. E quando isso se manifestar naqueles que são perdidos, os ímpios vão ver que eles tinham razão de temer o Evangelho. Eles tinham razão de saber que esse terror, ele vai ser por toda a eternidade. Irmãos, nós vamos mais para frente, na próxima oportunidade, falar do anúncio do anjo e de tudo aquilo que implicou essa aparição. Mas nós não podemos nos manter indiferentes quando a glória do Senhor é manifesta diante de nós, quando a pregação da palavra é manifesta, quando Deus é anunciado. Era o que estava acontecendo aqui. O anjo veio anunciar Cristo através do ministério do seu precursor, João Batista. Interessante que quando o pastor foi pregar Apocalipse, as cartas às 7 igrejas, elas são dirigidas ao anjo da igreja. Não é que a igreja tem um anjo aqui, não. Anjo é aquele que anuncia, é o que prega, é o que fala da parte de Deus. Nós estamos constantemente sendo advertidos pelo anjo do Senhor, pelo próprio Cristo. Ele está falando, como esse aqui falou a Zacarias. Qual tem sido o nosso comportamento? Como isso tem impactado o meu coração? Será que isso tem trazido temor à minha vida? De ferir a santidade de Deus? De quebrar um mandamento, como nós temos aprendido? Ou será que eu tenho ficado amortecido e indiferente? Que o exemplo de Zacarias aqui, ele possa servir para a nossa reflexão. Nós não estamos vendo materializado aqui na nossa frente um anjo, mas diante de nós, todo domingo, tem estado aquele que é muito maior do que um anjo, o próprio Cristo. Está falando aos nossos corações através da pregação, está andando no meio do seu povo durante o culto, durante o ajuntamento solene, durante esse momento tão precioso que muitos desprezam. Alguém que é muito maior em grandeza e excelência do que um anjo. E o que isso tem feito na minha vida? Nós não podemos desprezar essas bênçãos, porque esse que hoje se apresenta como advogado, como irmão mais velho, como primogênito entre muitos irmãos, no último dia, ele vai ser o juiz. E aqueles que não conheceram o Senhor Jesus, apesar de estarem no meio da igreja, e lá no final eles vão dizer: mas Senhor, em teu nome expelimos demônios, fizemos muitas curas. Ele vai falar: nunca os conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A palavra do Senhor ao ser pregada, Cristo ao ser anunciado, ele tem que produzir em nosso coração, como foi falado hoje de manhã, verdadeiro arrependimento. E o verdadeiro arrependimento, ele só vem quando o temor do Senhor está no nosso coração. E ambos só vão vir se o Espírito de Cristo estiver dentro de nós. E como eu falei no final do estudo da manhã, se nós pedirmos isso ao Senhor, é garantia que nós vamos receber. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Que, logicamente, isso não vai acontecer agora, isso vai acontecer apenas no último dia, em que teremos visões de anjos, voando pelos céus e recolhendo os eleitos, e todos os outros ímpios para comparecerem à presença do Senhor. Mas, hipoteticamente falando,
Imaginem qual seria a reação das pessoas se um ser celestial aparecesse aqui. Muitos ficariam atemorizados, muitos ficariam com medo, como é comum em toda a Escritura. E a glória de Deus, quando se manifesta, muito maior em excelência e glória do que a simples aparição de um anjo, não nos causa nenhum impacto, ou não tem nos causado nenhum impacto. Irmãos, precisamos refletir como está a nossa visão de Cristo, como temos enxergado Cristo nas Escrituras, e se de fato temos olhado para dentro de nós, e feito essa comparação, que é tão natural quando alguém tem contato com a glória de Deus. Se nós não temos feito essa comparação, é sinal que o nosso coração está extremamente amortecido e não conseguimos vislumbrar a glória de Deus como ela realmente é. Que o Senhor possa nos dar olhos para vermos a sua glória, não só vermos a sua glória, mas vermos a nossa situação. E esse temor gerado por isso possa nos levar a uma vida de arrependimento, uma vida de lamentar pelos nossos pecados, a uma vida de temor e de crescimento para a honra e para a glória do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e que Ele tenha misericórdia de nós. Vamos nos colocar de pé, já chegando ao final do nosso culto. Vamos cantar um hino de número